Era um tempo difícil. O povo de Deus, Israel, tinha sido levado como prisioneiro para uma terra distante chamada Babilônia. Entre eles estava um homem chamado Ezequiel. Ele não era qualquer pessoa, era um sacerdote, alguém que servia Deus no templo. Mas agora, longe de sua terra e de Jerusalém, ele vivia como estrangeiro, tentando entender o que Deus faria com seu povo. Um dia muito especial chegou. Era o 5º ano do exílio, quando Ezequiel estava perto do rio Quebar, sentado entre outros cativos. O coração dele estava cheio de perguntas. Será que Deus ainda está conosco? Será que ele se esqueceu do seu povo? De repente, algo incrível aconteceu. O céu, que estava acima dele, se abriu como se fosse uma grande cortina sendo puxada. E Ezequiel viu algo que nenhum ser humano esperaria ver: a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele descreveu como um carro celestial, um tipo de trono majestoso que brilhava como fogo. Embaixo dele havia 4 criaturas vivas, os querubins. Cada um tinha 4 rostos diferentes e 4 asas. Os rostos representavam a criação de Deus, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Suas asas se moviam com velocidade, e por onde iam, parecia que o Espírito de Deus os conduzia. E sabe o que mais? Ao lado dessas criaturas havia rodas enormes, brilhando como pedras preciosas, que pareciam cheias de olhos por todos os lados. Essas rodas se moviam junto com os querubins, sem nunca se desviar. Era como se todo o céu estivesse em movimento diante dos olhos de Ezequiel. E, acima de tudo isso, havia um trono de safira, e sobre ele estava alguém com aparência de homem, mas envolto em fogo e resplendor. A glória era tão intensa que parecia um arco-íris brilhante nas nuvens depois da chuva. Ezequiel entendeu, ele estava vendo a majestade do próprio Deus. Naquele momento, Ezequiel caiu com o rosto em terra. Ele sabia que estava diante do Senhor. Então, a voz de Deus falou com ele e disse: Filho do homem, eu te envio ao povo de Israel, uma nação rebelde que se afastou de mim. Eles são teimosos, mas você falará as minhas palavras. Não tenha medo deles, nem do que disserem. Seja corajoso, porque eu estou contigo. Ezequiel escutou cada palavra, tremendo. Ele não seria apenas um sacerdote em terra estrangeira. Deus o estava chamando para ser profeta. Sua missão seria levar a mensagem do Senhor ao povo cativo, mesmo que eles não quisessem ouvir. Para mostrar que sua palavra estaria na boca de Ezequiel, Deus lhe entregou algo especial em visão, um rolo de livro, escrito por dentro e por fora, cheio de lamentos, avisos e promessas. O Senhor disse: Coma este rolo, filho do homem, e fale as minhas palavras ao povo. E Ezequiel obedeceu. Quando comeu o rolo, ele disse que tinha gosto doce como mel em sua boca. Assim Deus mostrou que sua palavra é viva, forte e verdadeira, e que Ezequiel deveria anunciá-la, mesmo em meio ao sofrimento. Foi assim que começou a incrível missão de Ezequiel. Deus o levantou, em meio ao exílio, para ser um profeta que veria coisas grandiosas e levaria mensagens duras, mas também cheias de esperança, para o seu povo. Depois de ser chamado por Deus, Ezequiel entendeu que sua missão não seria nada fácil. O povo de Jerusalém e Judá estava vivendo em pecado, adorando ídolos, tratando os pobres com injustiça e desobedecendo a palavra do Senhor. Deus queria que eles acordassem, que percebessem o perigo de seus atos. E para isso, ele deu a Ezequiel mensagens fortes e até ensinações bem diferentes, para que todos prestassem atenção. Deitado no chão por muitos dias, Deus pediu a Ezequiel que fizesse algo estranho. Ele deveria se deitar no chão, de lado, diante do povo, e ficar assim por muitos e muitos dias. Primeiro, deitou-se sobre o lado esquerdo, representando o castigo que cairia sobre Israel. Ele ficou assim 390 dias seguidos, como se cada dia fosse um ano de pecado do povo. Depois, virou-se e ficou deitado sobre o lado direito, representando o castigo de Judá, por 40 dias. Imagine só, as pessoas passavam e viam o profeta deitado, dia após dia, sem desistir. Devia ser uma cena estranha. Mas Deus queria que todos entendessem: o pecado tem consequência. O juízo está chegando.
o pão de aflição em outra ocasião. Deus mandou Ezequiel preparar pão de uma forma bem diferente. Ele deveria misturar vários grãos, cozinhar e comer em pequenas porções, como quem passa fome. Isso mostrava que em Jerusalém o povo iria sofrer com a falta de comida quando a cidade fosse cercada pelos inimigos. O profeta, obediente, comeu aquele pão simples, pequeno e sem sabor, para que todos entendessem a gravidade da situação. O cabelo cortado em 3 partes depois, Deus pediu outra encenação. Ezequiel deveria pegar uma espada e raspar a própria cabeça e a barba. Isso era um grande sinal, pois naquela época o cabelo tinha valor de honra. Ele dividiu os fios em 3 partes. Uma parte, ele queimou no fogo. Outra parte, ele cortou com a espada. E a terceira parte, ele espalhou ao vento. Cada parte mostrava o destino do povo. Muitos morreriam pelo fogo da guerra, outros pela espada dos inimigos, e os restantes seriam espalhados por outras nações. Mas, para mostrar que Deus ainda guardaria um pequeno grupo fiel, Ezequiel pegou alguns fios de cabelo e os guardou em sua roupa, representando os que seriam poupados. A mensagem do coração de Deus enquanto o povo assistia a todas essas cenas, talvez zombando, talvez com medo, Ezequiel repetia a mesma mensagem: vocês se afastaram do Senhor, adoraram ídolos, fizeram injustiças e não obedeceram à sua voz. Agora Jerusalém enfrentará o juízo. Mas lembrem-se, tudo isso é para que saibam que eu sou o Senhor. Era uma mensagem dura, mas cheia de propósito. Deus não queria simplesmente destruir, mas corrigir. Ele queria que o povo lembrasse que só Ele é o verdadeiro Deus, e que não existe vida longe dele. Assim, com gestos, símbolos e palavras firmes, Ezequiel se tornou uma voz viva do juízo de Deus. Cada ato dele era um aviso: o pecado traz consequências. Mas Deus continua sendo o Senhor de toda a terra. Certa vez, Ezequiel recebeu uma visão muito triste e ao mesmo tempo cheia de grandeza. Ele foi levado em espírito por Deus até Jerusalém, a cidade que o povo tanto amava. Ali estava o templo do Senhor, o lugar onde todos acreditavam que a presença de Deus habitava. O templo era considerado sagrado, pois era onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios e o povo orava. Mas algo estava errado, muito errado. O coração das pessoas não estava mais no Senhor. Em vez de adorarem o Deus verdadeiro, elas se ajoelhavam diante de ídolos de pedra e madeira, faziam imagens de animais e até de criaturas inventadas, e as colocavam dentro e ao redor do templo. Ezequiel ficou chocado. Como o povo podia trocar o Deus vivo por coisas que nem falam, nem andam, nem ouvem? Então, Deus mostrou a ele algo impressionante. Ele viu novamente os querubins, aquelas criaturas celestiais que sustentavam o trono de Deus, cheias de asas e com rostos diferentes, brilhando com fogo e esplendor. Ao lado deles estavam as rodas cheias de olhos, que se moviam em perfeita harmonia. Tudo estava preparado para um acontecimento grandioso. E foi nesse momento que Ezequiel presenciou uma das cenas mais marcantes: a glória do Senhor se levantando do meio do templo. Primeiro, ela se ergueu e ficou na entrada da porta do templo. Era como se Deus estivesse mostrando que não poderia mais permanecer ali, porque o povo tinha enchido sua casa com idolatria e corrupção. Ezequiel descreve que a glória brilhava como fogo e resplendor, mas agora ela não estava descendo para abençoar o povo, e sim saindo lentamente. Os querubins bateram suas asas com um som poderoso, como a voz do Todo-Poderoso, e começaram a se mover. As rodas os acompanhavam, e juntos carregavam a presença gloriosa de Deus. A glória passou pela porta leste do templo e dali seguiu em direção ao monte ao lado de Jerusalém. Era como se o Senhor estivesse dizendo: se o coração de vocês não é mais meu, não posso habitar neste lugar. Imagine a tristeza dessa cena. O lugar que deveria ser o centro da adoração agora estava vazio da presença de Deus. O templo continuava de pé,
mas sem a glória, sem a vida, sem o brilho do Senhor. Ezequiel entendeu a mensagem: quando o povo escolhe a idolatria, a injustiça e a desobediência, está afastando a presença de Deus. Não era Deus que queria ir embora, mas o coração endurecido do povo que não permitia que ele ficasse. Foi uma visão muito forte, como um aviso: não adianta ter templo, não adianta ter rituais, se o coração não pertence ao Senhor. Assim, Deus mostrou a Ezequiel e ao povo que o mais importante não é apenas ter um lugar bonito de adoração, mas ter o coração cheio de amor e obediência ao Senhor. Sem isso, a glória de Deus não permanece, mesmo depois de tantas mensagens duras sobre juízo. Deus mostrou a Ezequiel que ele não havia se esquecido do seu povo. Pelo contrário, o Senhor tinha um plano maravilhoso de esperança. Afinal, Deus é justo para corrigir, mas também é cheio de amor para restaurar. Certa vez, Deus falou com Ezequiel e prometeu algo grandioso: eu vou dar ao meu povo um novo coração e um novo espírito. Tirarei o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Isso significava que o povo, que antes era teimoso e desobediente, receberia um coração sensível, pronto para amar e obedecer a Deus. Não seria mais um povo endurecido, mas um povo renovado pelo Espírito do Senhor. O vale de ossos secos. E então veio uma das visões mais impressionantes que Ezequiel já teve. Deus o levou, em espírito, a um vale enorme, mas não era um vale bonito, com flores e árvores. Era um vale cheio de ossos secos espalhados por toda parte. Imagine um campo enorme, só com ossos brancos, quebrados e sem vida. Deus perguntou a Ezequiel: filho do homem, será que estes ossos podem viver? Ezequiel, sem saber o que responder, disse: Senhor, tu sabes. Então Deus deu uma ordem: profetiza a estes ossos e diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E quando Ezequiel falou, algo incrível aconteceu. Ouviu-se um barulho forte, como ossos batendo uns contra os outros. De repente, os ossos começaram a se juntar, formando esqueletos. Depois, nervos e músculos apareceram e logo a pele cobriu cada corpo. Mas ainda não havia vida neles. Deus então disse: profetiza ao Espírito, filho do homem. Diga: Espírito, venha dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. E Ezequiel obedeceu. Quando ele falou, o Espírito de Deus entrou naqueles corpos, e de repente, eles se levantaram. Eram tantos que pareciam um exército enorme, forte e poderoso. O vale que antes estava cheio de ossos secos agora estava cheio de vida. O significado da visão. Deus explicou a Ezequiel o que tudo aquilo significava. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança acabou. Mas eu abrirei as sepulturas, farei vocês saírem delas e trarei de volta a sua terra. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Essa visão mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem poder para restaurar. Israel, que estava morto espiritualmente, seria revivido pelo sopro do Espírito de Deus. A mensagem era clara: o Senhor não abandona seu povo. Ele corrige, mas também traz vida nova. E assim, Ezequiel pôde anunciar uma promessa de esperança, um novo coração, um novo espírito e um futuro cheio da presença de Deus. Depois de tantas visões fortes e mensagens de juízo, Deus mostrou a Ezequiel algo maravilhoso, um futuro cheio de esperança e restauração. Era como se o Senhor dissesse: filho do homem, o sofrimento e a tristeza não serão para sempre. Eu tenho algo novo preparado para o meu povo. O novo templo. Ezequiel foi levado, em espírito, para uma visão muito especial. Ele viu um homem que brilhava como bronze, segurando uma vara de medir na mão. Esse homem começou a mostrar para Ezequiel cada detalhe de um novo templo. O templo era enorme e perfeito. Cada medida era exata, cada portão tinha sua função, cada sala tinha o seu propósito. Ezequiel observava tudo com atenção, como quem está olhando para algo sagrado e grandioso. Esse templo não era como os outros que já haviam existido. Ele era o sinal de que Deus estava preparando um lugar puro e santo,
onde o povo poderia se aproximar dele sem medo, com reverência e alegria. A presença do Senhor retorna. O momento mais emocionante foi quando Ezequiel viu a glória de Deus voltando para o templo. Lembra-se da visão triste em que a glória havia saído, pois agora ela estava voltando. Ele descreveu que a glória do Senhor veio pelo portão do lado leste, e era tão intensa que a terra inteira brilhava com o seu resplendor. O som era como o estrondo de muitas águas, e a luz era tão forte que enchia todo o templo. Ezequiel caiu com o rosto em terra, tomado pela presença de Deus, pois entendia que o Senhor estava novamente habitando no meio do seu povo. Um povo purificado. Deus explicou a Ezequiel que, nesse tempo de restauração, o povo seria purificado. Não haveria mais idolatria, injustiça ou rebeldia. Todos viveriam para adorar ao Senhor de coração sincero. O templo seria o centro da vida espiritual, e dali o povo aprenderia a obedecer a Deus e andar em seus caminhos. O rio da vida. Ezequiel também viu algo belíssimo. Debaixo do templo, começou a jorrar um rio de águas vivas. No início, era apenas um fiozinho de água, mas à medida que corria, ia crescendo até se tornar um rio profundo, impossível de atravessar a pé. Essa água ia descendo e fluindo até o Mar Morto, que era conhecido por não ter vida. Mas, quando a água do rio tocava aquele mar, tudo se transformava. Peixes apareciam, plantas brotavam, e a vida renascia por onde a água passava. Nas margens do rio cresciam árvores frutíferas que davam fruto todo mês, e suas folhas serviam de cura para as nações. A Nova Jerusalém. Nos capítulos finais, Deus mostrou como a terra seria repartida novamente entre as tribos de Israel, mas agora de forma justa. E, no centro de tudo, estava a cidade de Deus. E sabe qual seria o nome dessa cidade? O Senhor está ali. Esse nome mostrava a promessa mais linda. Nunca mais o povo ficaria sozinho. Deus habitaria para sempre no meio deles, trazendo paz, justiça e comunhão eterna. Essa visão foi como um grande presente para Ezequiel e para o povo. Depois da dor, haveria alegria. Depois do exílio, haveria restauração. E depois do afastamento, haveria comunhão eterna com o Senhor.